Olá, pessoal, tudo bem? Que prazer imenso estar aqui com vocês. Você já me conhece, eu sou o professor Renato Velas, teu professor de atualidades, conhecimentos gerais, história, geografia de Nova Lima. Estamos aqui mais uma vez para te ajudar a conquistar essa vaga tão aguardada, tão esperada, essa vaga que com certeza vai mudar a tua vida e a vida das pessoas que estão torcendo por você, que estão colaborando para que você possa alcançar esse grande objetivo que é a tua aprovação neste concurso em Nova Lima. Então, meu amigo, minha amiga, não perca tempo. Pega aí o teu caderno, pega a tua caneta. Vamos começar a anotar os conteúdos, vamos começar a entender os conteúdos para gabaritarmos em nossa prova. Beleza? Nós somos aqui do Vale Concursos, nós estamos aqui por você e para você. Nos segue aí em nossas redes sociais, Vale Concursos. E aproveita também e me segue, né? @prof.renatovelas. Beleza? Vamos lá, gente. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar aqui com vocês um conteúdo extremamente importante para o nosso concurso. Olha aí, ó. A concepção urbanística, traçado e características principais das vias e seus nomes, né? Vamos falar aqui sobre as principais ruas, avenidas de Nova Lima. Vamos começar assim, gente. Anote aí, por favor. Nós temos que trabalhar aqui o seguinte ponto. Olha, quando nós falamos da concepção urbanística de Nova Lima, a primeira situação que deve ser levada em consideração é a seguinte, ó. Nós temos aqui uma influência direta do relevo, tá? E esse relevo de Nova Lima, ele vai se caracterizar como sendo um relevo acidentado, um relevo ondulado, um relevo formado por morros, por ondulações geomorfológicas. Então, a concepção urbanística, o traçado das ruas de Nova Lima, grande parte delas seguirá a lógica do relevo, e esse relevo de Nova Lima sendo relevo acidentado. Beleza? Não podemos esquecer disso. E aí o que acontece? Um bizu para você, para que fique bem claro, já que nós estamos falando da cidade de Nova Lima, gente, nós temos que entender o seguinte, olha, quando nós falamos do espaço agrícola de Nova Lima, ele não tem aquela essencialidade, né? Desculpa, quando nós falamos do espaço rural de Nova Lima, ele não tem aquela essencialidade agrícola. Tu está entendendo? Ou seja, normalmente quando nós falamos de rural, vem a ideia de campo, produção agrícola, né? Plantações, criação de animais, etc. Mas no contexto de Nova Lima é diferente. Quando nós falamos do campo de Nova Lima, a ideia que deve primar em nossa cabecinha é de que nós não estamos necessariamente falando de um contexto agrícola. Por quê? Porque a zona rural, o campo de Nova Lima, está mais relacionado às questões de paisagem, de natureza, né? Parques, preservação, conservação ambiental. Então já fica o bizu aí para você, tá? Ó, nós temos que lembrar que nessa questão que envolve a concepção urbanística, a cidade de Nova Lima e, consequentemente, as suas vias foram se desenvolvendo, foram surgindo de acordo com o relevo que lá está posicionado, que lá está colocado. Neste contexto, nós temos que destacar, nesse momento, algumas das principais vias e os nomes dessas vias em Nova Lima. Então, vamos começar aqui com a Rua Santana.
Tá? Quais são as principais características que envolvem a Rua Santana? Primeira coisa, ela é uma das principais ruas de Nova Lima, né? Ela possui, atenção, anote aí, por favor, algo que é raro, tá? Ela possui um traçado linear. A principal característica da Rua Santana é o seu traçado linear. E sendo linear, sendo reto, isso acaba facilitando, obviamente, né, o fluxo, o tráfego de veículos, né, o tráfego de pessoas. Tá? Ela vai conectar áreas residenciais da cidade com áreas comerciais. Tá? Então, aqui nós temos a conexão de áreas residenciais de Nova Lima, tá? Com áreas comerciais. Portanto, a Rua Santana ela possui uma importância econômica muito grande. Haja vista que no seu curso, né, no seu, digamos, trajeto, nós temos aí centros comerciais, vamos encontrar diversas lojas, restaurantes, né? E também uma gama de serviços bem considerada aí na Rua Santana. Beleza? Uma outra rua deve ser levada em consideração, uma outra via, né, como pede o edital, é justamente a Avenida José, anote aí, por favor, Avenida José Bernardo de Barros. José Bernardo de Barros. Tá? A Avenida José Bernardo de Barros, ela já vai ter uma característica bem peculiar. Tá? Anote aí, por favor, a caracterização desta via. Não perde foco, pega a tua canetinha aí, tá? Nós temos aqui, ó, o fato de que essa avenida, ela corta, obviamente, entre aspas, né, o coração de Nova Lima. Tá? Ela corta o coração de Nova Lima. É uma avenida bem centralizada, né? O traçado dela é relativamente reto. O traçado é relativamente reto. Quando nós falamos relativamente, quer dizer que não é todo reto, mas predomina, né, a retilínea na avenida, né? Isso a gente não pode, obviamente esquecer, tá? Ela possui um intenso movimento, tá? E abriga ali diversos estabelecimentos comerciais em todo o seu trajeto. Uma outra característica desta avenida, meu povo, é que ela é muito importante, mas extremamente importante mesmo, em relação ao transporte público na cidade de Nova Lima. Beleza? Então, nós temos a Avenida José Bernardo de Barros. Ok? Como disse um amigo meu, alright? Entendido? Vamos para mais uma via, a famosa Rua Direita. Interessante que em cidades mais antigas ainda é comum encontrarmos Rua Primeira, Rua Segunda, Rua Direita, né? São ruas bem antigas. E em Nova Lima não seria diferente. Nós temos aqui uma das ruas mais antigas da cidade, tá? Esta nomenclatura, Rua Direita, Rua Primeira, Rua Segunda, é uma nomenclatura que era extremamente usual, como diz o Caboclo, né? Antigamente, né? Então, nós temos aí a Rua Direita, tá? Ela tem um contexto histórico, tá, pessoal? Um contexto histórico que nos remete ao período colonial, certo?
Ela tem um contexto histórico que nos remete ao período colonial. Tá? Ela é estreita e sinuosa, certo? Ela é uma rua estreita e uma rua sinuosa, beleza? Temos aí, então, a rua direita. Bem, uma outra via que é muito importante é a rua, note aí, por favor, Ministro Orozimbo Nonato. Ministro Orozimbo Nonato, tá? Esta rua, esta via, ela tem um traçado, ela se caracteriza por possuir um traçado mais moderno e organizado, tá? Ela possui um traçado mais moderno e organizado, perdão, tá? Ela conecta áreas residenciais nobres ao centro da cidade. Uma outra característica que nos remete a esta via é o fato dela ser uma via extremamente arborizada, tá, gente? Ela é uma via muito arborizada, ok? Bem, queridos, em Nova Lima nós temos, obviamente, né, outras vias de grande importância, como a Avenida Nossa Senhora do Carmo, a Rua Coronel Antônio Augusto Diniz, a Rua Bia Fortes, entre outras vias, né, de grande importância, tá bom? Então, vamos passar para o próximo conteúdo, para que a gente seja bem objetivo, tá? Olha aí que coisa legal, características físicas espaciais, dimensão territorial, a topografia, suas restrições e influências, a expansão da cidade, municípios limítrofes e conurbação, as principais rodovias de acesso ao município, né? Nós temos aí muita coisa a ser vista aí nesse momento. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que trabalhar aqui, características físicas e espaciais, que nos remete à dimensão territorial, à topografia, suas restrições e influências, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto, gente, nós temos que tratar aqui é a área. Qual é a extensão? Qual é o tamanho, né, do município ali de Nova Lima? Nós temos aqui 429.300, perdão, 429, não 429.313 quilômetros quadrados, tá? 429.313 quilômetros quadrados. Não é um município tão extenso, né? Na verdade, é precisar de um município pequeno, tá? O município de Nova Lima, ele é formado por terrenos acidentados. Se nós fôssemos trabalhar aqui uma classificação de um professor muito famoso na geografia brasileira, chamado Aziz Absaber, nós diríamos que Nova Lima faz parte do domínio morfoclimático de mares de morros, tá? Na classificação do professor Absaber, domínio de mares de morros. Por que mares de morros? Justamente por conta das ondulações, por conta desse terreno acidentado que ocorre aí no município de Nova Lima. Tá? Isso vale tanto para a cidade quanto para a zona rural do município de Nova Lima. Tá? Aqui, ó, dentro dessa ideia de topografia, geomorfologia, né, que é o estudo do relevo, nós vamos entender o seguinte: Nova Lima integra, meu povo, anote aí, por favor, a região denominada
dê muita atenção para essa caracterização, para essa classificação. Aqui, ó. Planaltos e serras, planaltos e serras do Atlântico leste, sudeste. Esta classificação, gente, ela foi criada pelo professor, aqui, ó, Jurandir Ross. Pelo professor Absaber, vou botar o nome dele aqui, ó. Professor Absaber, Antônio Aziz Nassib Absaber. Nova Lima está inserida no domínio morfoclimático de mares de morros. Pela classificação do professor Jurandir Ross, Nova Lima está inserida dentro da região de planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, né? Então, dentro do contexto topográfico, é muito importante lembrarmos dessa situação. Outra coisa que nós temos que anotar, meus futuros concursados, tá? É que Nova Lima é delimitada dentro do contexto de relevo, dentro do contexto geomorfológico, portanto, de relevo. Nova Lima é delimitada. Por favor, coloque aí no seu caderno, coloque aí em suas anotações. Vamos lá? Nós temos aqui, ó, por cadeias do norte ao sudeste, Nova Lima é delimitada, tá? Por cadeias, não é cadeia prisão, não. É conjunto geomorfológico, tá? De serras que integram o maciço da Serra do Espinhaço. Não esqueça essa nomenclatura, tá? Serra do Espinhaço. Isso falando de uma localização do norte ao sudeste do município, tá? Então, nós temos aí a questão da Serra do Curral, nós temos a questão que envolve aí a Serra do Cachimbo, a Serra do Rola Moça, extremamente cobrada em prova, tá? A Serra da Calçada e a Serra da Moeda, tá? Então, nós temos esse conjunto de serras, tá? Essa cadeia de serras que vai delimitar Nova Lima aí de norte a sudeste, ok? Vamos anotar aqui quais são as serras, né, para ficar bem definido, bem claro aí para vocês. Vocês vão receber também um PDF que consta com essas informações, então, né, não se apoquentem, vai dar tudo certo aí, tá? Então, nós podemos anotar aqui, dentro desse conjunto de serras, tá? As seguintes serras: a Serra do Curral, a Serra do Curral. Temos também, meus queridos, que anotar aqui, ó, a Serra do Cachimbo, também é uma serra muito famosa na região, tá? Nós temos a Serra do Rola Moça, Serra do Rola Moça, aqui, ó, Moça, tá? A Serra da Calçada, vou colocar aqui, a Serra da Calçada, ok? E nós temos a Serra da Moeda. Pronto. Quando eu falo do conjunto de serras, é destas que eu estou me referindo, a qual eu estou me referindo. Tudo bem, gente? Ok? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a expansão da cidade, municípios limítrofes, né? Para que a gente possa entender como se formou aí a cidade de Nova Lima, tá certo? Bem, nós temos que falar aqui no primeiro momento, vou enumerar aqui, essa questão da expansão da cidade, né?
no século XVIII, tá, meu povo? Por quê? Porque quando nós falamos do século XVIII, a atividade de mineração foi a atividade econômica que estabeleceu os fluxos migratórios que se direcionaram para a região, para o território que hoje é denominado de Nova Lima, né? Existia ali uma busca por ouro e, posteriormente, por minério de ferro, então, ferro e manganês, então os fluxos migratórios começaram a ocorrer e isso começou a gerar um povoamento. Daí nós temos a formação da vila e, posteriormente, da cidade de Nova Lima. Tá? Bem, o segundo momento aqui, que vai gerar esse crescimento urbano de Nova Lima, já nos remete ao século XX, ao século passado. O que foi que aconteceu? Industrialização. Tá? Industrialização, meu povo. Tome nota aí, tome nota. Processo de industrialização. Tá? O que aconteceu ali? Nós tivemos a chegada de indústrias da mineração mais modernas e de empresas metalúrgicas. Tá? Então, neste segundo momento, indústrias mais modernas de mineração e indústrias metalúrgicas chegam à região de Nova Lima e, mais uma vez, nós temos o estímulo ao crescimento urbano por conta da migração que vai se posicionando no município. E, obviamente, que quanto mais a cidade vai crescendo, né, há um desenvolvimento maior também da infraestrutura e aí o núcleo urbano acaba se expandindo. Tá? O terceiro momento, que deve ser lembrado aqui por todos nós, nos remete às últimas décadas do século XX. Tá? Nos remete às últimas décadas do século XX. Qual foi o fator econômico, gente? Foi o crescimento e a especulação imobiliária. Vamos lembrar que Nova Lima, muitas vezes, é vista como uma área de expansão urbana sob influência direta de Belo Horizonte. Né? Então, nós temos, por exemplo, o processo de conurbação de Nova Lima com Belo Horizonte, e aqui eu já explico para vocês que conurbação é a junção espacial entre cidades. Como assim junção espacial entre cidades? Eu estou falando do quê? Eu estou me referindo a quê? A ideia, gente, de que a cidade vai crescendo, crescendo, crescendo para os lados, a cidade encosta em outra cidade, e aí nós temos uma continuidade urbana. É isso que ocorre. Nós temos, então, um processo de conurbação entre Belo Horizonte, a capital mineira, tá? Ao processo de conurbação entre Belo Horizonte e Nova Lima. Justamente nessa região de conurbação, justamente nessa região de encontro entre essas duas cidades, a especulação imobiliária é muito intensa. Né? Então, imagina que famílias com poder aquisitivo mais elevado em Belo Horizonte migram para Nova Lima para morar em condomínios que possuem alto padrão residencial. Tu está entendendo? Então, essa é a ideia da conurbação. A conurbação não se deu por uma periferização baseada em favelas, mas sim pela especulação imobiliária que valoriza condomínios com alto padrão, né? Condomínios extremamente caros, ok? Isso tem que ser lembrado. O processo de conurbação entre Nova Lima e Belo Horizonte é um vetor extremamente importante no que diz respeito à expansão da cidade de Nova Lima.
E lógico que aqui, por conta dessa conurbação, ocorrem diversos desafios, sendo que um dos principais desafios, né, é a questão ambiental, gente, tá? A questão ambiental. Por quê? Porque as regras de ocupação do solo em Nova Lima são muito mais flexíveis do que as regras de ocupação do solo em Belo Horizonte. Então, aquelas pessoas que possuem maior poder aquisitivo acabam se deslocando para Nova Lima, acabam comprando terrenos, comprando casas, né, recém-construídas, e com isso a questão ambiental vai sendo intensamente impactada. Por quê? Porque para se abrir um novo condomínio residencial é necessário, obviamente, né, desmatar. A área tem que estar desmatada. Então, quando nós falamos de impactos ambientais, nós temos que entender que aí nós estamos falando de um dos principais desafios, tá? O outro desafio que Nova Lima possui nesse contexto urbano é justamente a redução do déficit habitacional. O que é o déficit habitacional, gente? Pessoal, o déficit habitacional é a ausência de moradias dignas. Moradia digna não quer dizer que o camarada vai morar no condomínio de alto padrão, não, gente. Moradia digna é aquela que vai fornecer aos seus moradores segurança e saúde. Está entendendo? Então, há uma necessidade de reduzir esse déficit habitacional, ou seja, há uma necessidade de reduzir a ausência de moradias dignas para a população mais pobre de Nova Lima. Tá bom? Agora, quando nós falamos dos limites do município de Nova Lima, nós temos que escrever o seguinte: Nova Lima faz limite com os municípios de Sabará, bem conhecido na história da mineração, né, de Minas Gerais, tá? Município de Raposos, município de Rio Acima, que já foi distrito, inclusive, de Nova Lima, né? Itabirito, município de Itabirito, não esquece e não erra a escrita, Brumadinho, onde houve o rompimento, grande rompimento, né, de barragens de rejeitos minerais, e, obviamente, Nova Lima também faz limite com Belo Horizonte, né, pessoal? Não podia ser diferente. Nós não poderíamos esquecer de BH, não podemos esquecer de Belo Horizonte, ok? Bem, gente, saindo desse contexto aí dos limites, nós temos as rodovias que vão dar acesso ao município de Nova Lima. Quais são essas rodovias? A principal delas, tá? É a Minas Gerais 030. Uma rodovia, obviamente, né? Você está vendo MG, então é uma rodovia, obviamente, estadual, tá? Nós temos também a Minas Gerais 437 e nós temos a BR 040, ok? Essas são as principais rodovias que vão dar acesso ao município de Nova Lima. Beleza, gente? Então vejam que rapidamente nós colocamos num slide aí, numa apresentação para vocês, as informações mais importantes em relação ao tópico, né, no início do slide. Agora, é muito importante, é extremamente importante que você fique atento aos conceitos. Eu trouxe para vocês o conceito de conurbação, né, junção espacial entre cidades, e nós temos que lembrar que, além dessa junção espacial, também pode ocorrer uma junção funcional. Se na tua prova vier falando sobre junção espacial, é cidade crescendo para os lados, encostando uma na outra, conurbação. Se na tua prova vier falando sobre junção funcional, isso também ocorre. O que é a junção funcional? É o compartilhamento de serviços entre as cidades. Tu está entendendo?
A cidade de Belo Horizonte, por exemplo, compartilha serviços de saúde com Nova Lima. A população de Nova Lima tende a procurar, né, assistência médica em Belo Horizonte. Aí eu tenho um exemplo de junção funcional, o compartilhamento desse serviço. Você vai dizer assim, então quer dizer que ao mesmo tempo ocorre a conurbação e ocorre também a junção funcional? Isso. Beleza? Meu futuro concurseiro, foi um prazer imenso estar aqui nesses poucos minutos com você, tá bom? Sou o professor Renato Velas, aqui do Vale Concursos. Nos segue em nossas redes sociais do Vale Concursos também, na minha rede privada, minha rede particular. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.